A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar esse vídeo de hoje, irmãos. Um tema bem polêmico e de extremo cuidado, irmãos. Um tema em que estão, vamos dizer, os evangélicos, mas a população do mundo inteira sofrendo por esse tema, que é a depressão. Mas o que nós vamos abordar hoje, irmãos, é depressão, religião, pessoas. Irmãos, lembrando que nós vamos prosseguir com este vídeo. Quero que a nossa querida Irmandade nos ajude nos comentários, no joinha, para que esse vídeo expanda mais pessoas, para que junto nós aqui vamos interagir e um tirar dúvida com o outro. E quero já deixar já um aviso em que eu não estou fazendo esse vídeo para refutar, para desfazer fala de ninguém. Cada um aí tem sua livre expressão, tem sua livre, vamos dizer, opinião, né? Seu modo que a gente pode falar, né, irmãos? Não estou aqui para refutar ninguém. Estou aqui para analisar com a nossa querida Irmandade e querer saber de vocês, queridos. Qual é a opinião de vocês a este respeito? Vocês sabem que ultimamente, agora eu deixei de fazer ultimamente uma parceria com a nossa irmã Sheila Torino, psicoterapeuta. Mas de vez em quando a gente coloca, né, um vídeo dela aí no canal para ajudar a nossa querida Irmandade, né, irmãos? Também um tempo corrido para nós aí editar, colocar, mas quando pode a gente põe sempre o telefone da nossa irmã, né, irmãos? Irmãos, e veja bem, a depressão, irmãos, a depressão, muitos estão aí colocando culpa na religião. E principalmente, eu não vou ser assim, tão inocente que vou falar que são todas as religiões. Eu vou direto na congregação cristã no Brasil, que é o alvo das pedradas, que é o alvo das pessoas que saem da congregação e qualquer motivo que acontece fora coloca a culpa na congregação cristã no Brasil, para que o mundo virtual, para que as pessoas que não conhecem a obra de Deus, a congregação que está no Brasil, pense: a igreja, ela mata a alma, ela é exclusivista, ela não tem amor com o próximo, irmãos. E, irmãos, e passam uma imagem ruim. Eu fico mais feliz porque quando alguém gosta da congregação, que ouve certos rumores, o que eles fazem? Eles vêm nos comentários e falam: não, peraí, esta igreja eu conheço, eu frequento essa igreja, eu sei que lá é tudo na disciplina, tudo certo. Irmãos, eu vou direto ao assunto, para nós não pegar muito tempo aqui, para não cansar a Irmandade. Veja bem, hoje em dia, falam que a congregação, alguém da congregação mesmo, teve uma época aí, uma irmã da piedade, músico, organista, tiraram suas próprias vidas, irmãos. Uma coisa grave. A depressão está passando no mundo. Ultimamente teve uma irmã, né, irmã Juliana, que estava aí passando gilete no corpo inteiro, vendo coisas, irmãos. A mente estava um pouco, sabe, descontrolada, irmão. Pediu ajuda aqui para nós, irmãos. Irmãos, e hoje em dia tudo que acontece nessa parte de depressão, de tirar a própria vida, jogam culpa na congregação cristã no Brasil. Mas as pessoas esqueceram que quando há um homem, uma mulher que se une em matrimônio, e deste matrimônio vem as bênçãos de Deus, que são os filhos, e desses filhos vem mais bênção de Deus, que são os netos,
E desses netos vem mais bênção de Deus sobre o casal que anda, né, na obediência de Deus. Veio o bisneto, os bisnetos. E daí não pega mais a geração. Sorte daqueles em que pega o tataraneto e daí por diante, né? Mas hoje em dia, com o homem vivendo menos na face da terra, tá difícil, né? Antigamente para ser avô precisava ter 60 anos. Hoje, com 35, 40 anos já é avô, irmãos. E veja bem, vem esta, né, geração. E nós, sendo de uma família, né, em que nós vemos o fruto do amor entre o homem e uma mulher, vem os filhos, vem os netos, vem os bisnetos, tataraneto, irmãos. E de repente, o irmão, a irmã não vigia, o inimigo vem e passa rasteira. Deus avisa dentro da casa do Senhor que há um laço na frente do homem e da mulher, mas muitos não estão preocupados em saber do laço. Acha que o pregador que está ali na frente, o pregador está pregando pela carne. Acha que não é Deus, já deixou de acreditar em Deus, já deixou de prestar atenção no que Deus manda lá na frente e cai na cilada. Porque, irmãos, o inimigo não brinca de ser inimigo. Enquanto nós estamos indo de bicicleta, o inimigo está passando de foguete, irmãos. O inimigo está indo lá na frente fazer, irmãos, as coisas acontecer para destruir, para separar, para deixar tristeza, para dar morte e daí por diante. E a depressão vem, irmãos, na maioria das vezes, por um abandono. Pandemia, muitas pessoas depressivas, irmãos. E a depressão vem quando acontece com um irmão dentro da igreja. Sabe como vem a depressão? Quando ele vê que ele tinha tudo. Tudo o quê? Ele era um servo de Deus, estava ali dentro da casa do Senhor, fraquinho, errante, pedindo perdão para o Senhor todo culto, né, irmãos? Muitos falam, mas para quem ir na igreja todo dia? Para você indo na igreja todo dia, você já erra, imagina não indo para a igreja ali, se confessar com o Senhor, irmãos. Conversar com Deus. E o que acontece? A pessoa cai em pecado. Quando cai em pecado, a primeira coisa que acontece, separação das famílias. A mulher já não quer mais. Pergunta para essas mulheres que têm seus maridos, que não são evangélicos. Pergunta para elas se elas forem traídas, ou se eles forem traídos, se eles aceitam as mulheres. Eles falam, pega suas roupas e sai daqui. O que acontece com essas mulheres? Se conseguir um segundo casamento, que a pessoa goste e assuma, essas ainda têm uma segunda chance de se reerguer e não ter tristeza de alma, tristeza na vida, sofrimento. Tem muitas pessoas que sofrem, irmãos. É muito fácil, eu posso chegar aqui, irmãos, é muito fácil chegar e falar que a igreja, a congregação, ela dá depressão, porque quando a pessoa erra, peca, adultera, usos e costume, tira a liberdade, que as pessoas não querem mais congregar e que a pessoa entra em depressão porque a igreja falou que ela já está condenada e a pessoa vai e tira a sua própria vida. Até a pessoa cair no erro, porque o inimigo é assim, ele vai lá, joga o laço, a pessoa não vigia, quando a pessoa cai, ela já está prostrada, caída. Se ela não tiver força, e não tiver muita oração, e não tiver humildade de se arrepender, o inimigo fica 24 horas no ouvido colocando coisas para ela fazer. A gente vê vários relatos aí, irmãos, de pessoas querendo se matar, querendo tirar a própria vida, e chega em cima da hora ali, Deus livra a pessoa. Agora, irmãos, dizem que a congregação que faz a pessoa se suicidar. Mas me fala uma coisa, agora eu vou deixar uma questão para que as pessoas que falam isso, né, responda. Se a congregação não é uma igreja cristocêntrica, não é uma igreja que prega o evangelho, não é uma igreja que salva, porque segundo muitos aí, a salvação já está boa, a salvação já está na mão da pessoa. A pessoa pode matar, adulterar, pecar, trair, bater na mulher, pode fazer o que for.
A salvação já está garantida. Não precisa de igreja. Não precisa estar aos pés de Cristo. Não precisa. Porque a conveniência do mundo atual é esta, irmãos. E vai piorar. Você erra, anda no erro, não faz mal isso, não faz mal aquilo. Quando chega aí que se junta com um grupo de pessoas e que também acha isso porque é conveniente a todos. Porque quando estava dentro da casa do Senhor, servindo a Deus, Deus falando com a alma, estava tudo de bom. Mas acontece algo com um errinho aqui, um erro ali, tira a liberdade aqui, tira a liberdade ali. Aí não quer entender que a congregação tem a doutrina dela, que a congregação ela não vai abrir exceção e não deve abrir exceção. Mas quando falo que a congregação não é isso, né? Que a congregação não é uma igreja que salva, que a congregação não é isso, não é aquilo, mete o pau na congregação, jogam pedra, né? Fazem chacotas, brinca com a linguagem do Espírito Santo, brinca com os servos de Deus, né? Mas, irmãos, por que dizem que as pessoas, quando pedem a liberdade nesta igreja, nessa mesma igreja, que vocês dizem que não é evangélica, que não é cristocêntrica, que é uma igreja que não salva, por que quando as pessoas tiram a vida, vocês jogam culpa na igreja? Se a igreja não é isto, por que as pessoas se desesperam? Isso é da mentalidade de quem está falando. Que a minha opinião, e eu quero até que, né, que se tiver algum psicólogo, a irmã Sheila Torino mesmo, se puder, no comentário, se sentir, mano, colocar aí, que a religião, irmãos, não tem nada a ver com isto. Da pessoa perder a liberdade e tirar a própria vida. A pessoa já vem de uma etapa, irmãos, de depressão há muito tempo. Nós temos irmãos depressivos dentro da igreja. Mas essas pessoas depressivas dentro da igreja, vocês perguntam para eles por que ele está com depressão, eles não sabem. Eles não falam, não, porque eu estou aqui dentro da igreja, porque não me dão liberdade, não me fazem isso, não vão me visitar, não faz aquilo. Não, irmãos. Tem pessoas sem estar dentro da igreja, está em depressão, tira a própria vida, que a gente vê por aí vários, né, pessoas pulando de viaduto, né, se jogando na frente de caminhão e não são da igreja. E são pessoas aí que já vendo traumas da vida, irmãos. Irmãos, tem até pessoas aí que era da congregação, antes de se batizar na congregação, já tinha uma vida danificada desde criança. Por quem? Pelos seus próprios parentes, pai, a mãe, um nome forte, sofrendo com a mãe. A mãe é para dar carinho, para dar proteção, e sofrendo com a mãe. Quer dizer, aí já vem neste mundo aí, já levando paulada daqui, paulada dali. Quando entra dentro da congregação, fica ali junto com a irmandade, de repente começa a levar paulada, não da denominação, mas de pessoas, que tem pessoas ali dentro, irmãos, que só tem a cara de santo também. Tem pessoas que são piores do que alguém que está aí fora. Isso mesmo, irmão. Porque é dentro da igreja que começa a prova, a perseguição. Irmão, não é lá fora, não. Lá fora é fácil nós falar. Estou sendo perseguido por um vizinho que não é crente. Estou sendo perseguido por uma outra pessoa. Um patrão, o empregado, o funcionário. Não, é dentro da igreja que começa a perseguição. Irmãos, e já que a congregação que vocês falam causa depressão, que a congregação tirou a liberdade, matou, jogou, né, a pessoa fora, então vocês explicam o porquê automaticamente vocês falam que as pessoas estão retirando suas próprias vidas, é por causa da congregação, se ao mesmo tempo vocês falam que a congregação é uma igreja que está acabando, que é uma igreja que não salva, que é uma igreja herética, que é uma igreja assim, assado. Quer dizer, se a igreja fosse isso, ninguém tiraria a vida por causa dela. Aí tem uma contradição
entre essas duas partes, irmãos. Tem uma contradição, que a igreja, qualquer denominação, a pessoa vai ali com tristeza de alma. E às vezes tristeza na carne também. Desempregado, o marido abandonou, o marido judia, o marido não dá nada, bate na mulher emocionalmente, que é a pior surra, porque ela fisicamente fica com a marca, some, mas a surra com palavras, né? Depreciando a mulher, depreciando a esposa, a filha, o filho, maltratando psicologicamente. Essa fica uma ferida, irmãos. E não é bem assim, irmãos. Atribuir isso tudo à congregação. Estão sendo injustos vocês. Que igreja? Na pandemia houve essa briga para abrir as igrejas. Os governos, as prefeituras, tudo queriam fechar por causa da pandemia, né? Na época o presidente ali até falou: igreja é essencial para o povo, porque muitos estão entrando em depressão. Perdi um ente querido, perdi meu filho, perdi minha filha. Teve família que perdeu tudo, só restou a pessoa. E a pessoa hoje fica vendo: poxa, mas passou tão depressa esse vento na terra. E se um parente meu tivesse vivo? Passou depressa. Queria contar para ele que só foi um sopro de Deus na terra. E muitos entraram em depressão. Recentemente, uma filha de um irmão, não vou me aprofundar nesse assunto. Arrumamos até uma psicoterapeuta aí, mas a menina parece que não quis fazer. Outro canal já entrou aí em cena dizendo que era por causa da congregação que ela estava daquela forma, nem respeitando os seus familiares, o pai e mãe, nem respeitando, atribuindo à congregação que está no Brasil. Irmãos, vamos interagir junto isto, atribuindo agora tudo o que acontece ao nome CCB. É muito fácil, porque se for fazer matéria sobre a congregação para ter visualizações, você vai ter que falar bem. E você não quer falar bem. Vocês não querem falar bem. Vocês querem maltratar, jogar pedra. Mas eu não sou psicólogo, né? Logicamente eu não estou receitando ninguém aqui. Mas nós podemos pensar psicologicamente o que uma igreja vai deixar a pessoa com depressão. Mas aquela pessoa pecou, adulterou, traiu. A igreja está fazendo o seu papel, queridos. Porque a igreja que aceita o pecado dentro da igreja, que aceita ali, vamos supor, não é que não vai expulsar. A congregação não expulsa. Os próprios anciãos mesmo chegam, fique quietinho no seu canto. Um dia, se você se humilhar perante Deus, quem vai te dar o perdão é Deus. Não sou eu, não é o ministério. E nem tem que ser, por quê? O homem perdoa, mas tem que ser sincero a Deus. Porque Deus perdoando e levando para o reino da sua glória, irmãos, fechou, acabou. Né? Aí muitos falam, mas tira a liberdade de um, tira a liberdade de outro. E a congregação só pega coleta e faz templo. Teve uma irmã esse dia me perguntou: irmão Paulo, para que a congregação está fazendo templo se vocês anunciam que Deus está retornando? Sabe o que eu respondi para ela, irmãos? Irmã, Ele está retornando. Mas o dinheiro a gente vai levar para o céu? A gente estamos na terra. E sem mandar de estar contribuindo para comprar novas instalações, para dar boa comunidade, está aumentando números de demandar, tem igreja hiperlotando, a ponto do bombeiro interditar porque muita gente. A obra crescendo. Os irmãos têm que comprar, fazer, reformar, né? Construir. Por isso que a obra de Deus, a congregação que está no Brasil, cresceu muito desde 1910. Sem aparecer na mídia. Agora que está aparecendo. Pelo lado
da salvação de alma, da pregação, do evangelho, que a cada dia que passa, quanto mais vocês batem, mais a congregação que está no Brasil está aparecendo. Mas cada surra que vocês dão de um lado, do outro, 2, 3, 4, 5 vídeos falando com as almas da nossa querida Irmandade. A Irmandade vai para a igreja, ouve a palavra de Deus, Deus fala com as almas deles, e quando eles chegam em casa, irmão, sabe o que eles fazem? Vai fazer a janta, liga o celular e põe ali uma outra pregação e ela vai analisar. Esse dia teve uma irmã que falou assim: irmão Paulo, essa pregação que você colocou no canal foi hoje na minha comum. Impressionante, irmão Paulo. A exortação foi diferente, mas o teor da notícia foi a mesma. Deus está voltando. Irmãos, se tiver algum psicólogo aí, irmãos, psicólogo mesmo, psicoterapeuta, né? Deixa o comentário aí. Religião mata. A congregação que ela faz é o certo. Não vai ficar a pessoa errando com essa onda de que eu vou pecar, eu vou adulterar, eu vou andar de qualquer forma porque está escrito lá na Bíblia que por graça imerecida, que eu já estou salvo, que eu não preciso fazer mais nada. Eu só tenho que ficar assim, ó, cruzar. E Jesus Cristo que teve que ir lá padecer duro madeiro da cruz, verter seu sangue, ser humilhado, cuspido, né? É muito fácil, é cômodo. Quando a gente, né, perdemos o teor de sentir a presença de Deus. Pedimos, irmãos, quando perde a intimidade, por mais que você, irmão, não tenha ligação, às vezes você acha que Deus não te ouve, mas quando você tem uma intimidade de pelo menos colocar o seu véu, dobrar o seu joelho e pedir para o Senhor com lágrimas, você sabe que mais cedo ou mais tarde Ele vai ao seu encontro. Vai ao seu encontro. Porque viu sinceridade no seu coração. E quanto ao pecado, a Deus pertence. Lembre-se, irmão, que há muitas passagens pela Bíblia em que Deus perdoou e salvou. Só procurar. Nós temos que ser um pouco inteligente para quem errou. Se você foi assim, vamos falar a palavra burra, né? Mas se você foi ali despercebido na hora que caiu num erro grave, então usa da inteligência para pedir para quem tem céu e para quem pode te perdoar, te mostrando que te perdoou, mas para você não retornar mais ao erro. Certo, irmãos? A salvação está em Cristo Jesus, graça imerecida. Essas obras que eles falam que tem que fazer aí, ajudar o pobre, o bom samaritano, eles pegam literalmente o que está na Bíblia. Eles nunca vão falar para você espiritualmente. Eles vão falar literalmente. A obra deles é comprar uma cesta básica, fazer isso, fazer aquilo, né? Só que essas obras que nós falamos é estar perante Deus sem, por mais que nós temos erro, mas sem ali tirar o pé, irmãos. Obediência a Deus em primeiro lugar. Somos fracos, errantes. Às vezes a gente fala palavras, erramos, né, irmãos? Às vezes até, irmãos, a irmã tem uma vaidade, corta um cabelo, faz isso, faz aquilo. Mas a irmã está sabendo. Eu tenho esta minha vaidade, essa minha fraqueza, mas eu não largo Deus por nada. E não é isso que vai fazer a irmã ir para o inferno. Porque além das roupas, né, que é o nosso padrão, que somos os usos e costume mesmo, e isso daí não é só na congregação, a Assembleia de Deus aí já está voltando de novo, né, que agora que eles perceberam e que tem que ser uma igreja de verdade, não uma igreja
para agradar um, para agradar outro. Tem que ser uma igreja que serve a Deus mesmo. Mas tem um preço. A congregação paga o preço, mas não vai mudar a sua doutrina. Então, irmãos, nós somos o povo mais feliz do mundo. Não porque somos melhores do que outros, irmãos, porque sentimos Deus a cada culto. O que vocês acham a esse respeito, irmãos? Deixe o comentário. Esta onda de que estão tirando a vida por causa da congregação, irmãos, me perdoem, mas isso daí estão equivocadamente errados, machucados, feridos. O homem pode estar ferido, pode estar machucado por algum problema que houve dentro da congregação. Mas tem muitos que assumem, né? Não, eu errei, eu pequei, eu fiz algo que não devia, mas a igreja tem Deus. E eu vou ser inteligente, vou aos pés de Deus, porque quem dá salvação é só Deus. Mas tem uns que não, que auto se justifica. Sabe aqueles dois bandidos da cruz que eu sempre falo aqui? Um se humilhou e o outro se auto justificou. Quem ficou? O que auto justificou. Quem foi para o céu junto com Deus? Foi aquele que se humilhou. E que falou, não, nós somos errados. Ele está certo. Senhor, quando estiver no paraíso, lembre-se de mim. O que Jesus Cristo respondeu? Virou para ele e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Basta. A salvação estava ali do lado. Ele não precisou, né? Não precisou descer da cruz, se não fosse batizado, se batizar, porque a exceção estava do lado dele. Entendeu, irmãos? E nós temos que procurar esta exceção que é Cristo, irmãos. Eu sou fraco, você é fraca, todos nós somos fracos, errantes. Eu ainda tenho a opinião que não devemos julgar ninguém pela fraqueza, não devemos condenar, porque se nós condenar a pessoa, nós vamos ficar e a pessoa entrar nos céus. Então, enquanto estiver na terra, irmãos, é isso. Temos que, né, querendo ou não querendo, vai vir os dias maus na terra. E quando vir os dias maus na terra, eu quero ver se essa onda que está se matando por causa da igreja. Não, a pessoa está acontecendo isso. Vamos orar, irmãos, porque tem muitas pessoas depressivas mesmo, no nosso meio, fora do nosso meio. Vamos orar e que essas pessoas aí procurem os profissionais, irmãos, e se orienta, irmãos, e clame mais a Deus, porque quando a carne está doente, algo ao contrário se apodera ali do lado. Aí vira aquela guerra mesmo, da pessoa estar naquela situação, família fica doente junto, marido fica doente junto, filhos fica doente junto, a casa então fica terrível, irmão, de suportar. Então, o que vocês acham? Comentem neste vídeo o que vocês acham, irmãos. Irmãos, voltando a falar de novo, não estou refutando ninguém. Estou dando a minha opinião para que a nossa querida Irmandade interaja no canal. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.